Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 23 de abril de 2025, 23/4 de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te, com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail. Se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça os seus comentários, faça a sua inscrição. Para quem vocês conhecem que gosta de astrologia, ajuda a esparramar este canal aí para essas pessoas que gostam de astrologia e também para aquelas pessoas que porventura vocês achem que o que eu posto aqui pode colaborar, somar, contribuir com a vida de cada um. Hoje ainda na semana da lua minguante, da lunação de Áries do dia 29/3 com eclipse solar, a lua em peixes, lua minguante em peixes, fazendo um sextil com o Sol em Touro. Então, o sextil é um aspecto saudável que colabora, que flui, que promove uma possibilidade boa, não é um desafio. Mas a pessoa tem que se conectar com essa energia, com essa vibração, com essa frequência. E uma lua minguante em peixes, fazendo um link lá com a lunação de Áries, né? A lunação do semear, do plantar. Essa lua minguante em peixes mostra aqui a possibilidade, fazendo o link, da pessoa promover, desenvolver uma iniciativa, uma atitude, uma ação, no sentido de desapegar, diminuir, minguar, deixar ir toda e qualquer ilusão, devaneio, delírio, sonhos que são só fantasias, né? Névoas que embaçam a vida da pessoa. Então é um dia bom da pessoa desapegar desses devaneios, desses delírios, dessas fantasias, dessas ilusões. É o que eu falo aqui. Fantasia só nesses grandes parques de diversões, né? Tem lá os personagens, né? Os castelos, e aí dá para viver o mundo da fantasia ali. Mas aqui no mundo da realidade, aqui no mundo mundano, né? Principalmente fazendo esse sextil aqui com o Sol em Touro, então, no que desapega dessas fantasias, desses delírios, desses devaneios, dessas ilusões, né? Começa a viver o mundo da realidade, da matéria, né? E Touro, por exemplo, fala muito do dinheiro, né? Do dinheiro, fala muito da praticidade, do pragmatismo, da terra, né? Touro é o elemento terra. Então, nesse sextil aí, se a pessoa desapega dessas fantasias, desses delírios, dessas ilusões, desapega também dessa relação pernóstica, tóxica, com os tóxicos, com os alucinógenos, com o álcool, ou nessa relação com enteógenos de uma maneira não saudável, né? Então, ela vai conseguir viver a realidade da vida, a realidade material da vida, né? Entender o que é o dinheiro, entender como é que é a relação com o dinheiro, entender como é que é essa história de conquistar essa ferramenta chamada dinheiro, que infelizmente aqui entre nós, no planeta Terra, virou o Deus da vida, o Deus do mundo, o Deus do planeta. E é para ser só uma ferramenta, uma mera ferramenta. A ferramenta não pode mandar na pessoa que faz uso dela, é a pessoa que faz uso da ferramenta. Não é a ferramenta que vai fazer uso da pessoa. E o dinheiro é uma ferramenta. Então, a ferramenta está fazendo uso das pessoas. No caso aqui, essa ferramenta chamada dinheiro, né? Então, quer dizer, touro tem a ver muito com dinheiro. Touro tem a ver com alimento, com alimentar-se, com o comer.
Touro tem a ver com plantar, com plantio, com a plantação, com a agricultura, com o agronegócio, com o agrobusiness. Então, com relação à alimentação, qual alimentação que a pessoa está fazendo uso? Qual a alimentação que ela está se relacionando para promover saúde para o corpo dela? É essa alimentação que vem toda produzida pelas indústrias, por exemplo, a margarina e a manteiga, né? A manteiga é um produto assim totalmente natural, tudo bem. Tem gente que contesta porque vem do leite da vaca, diz que está tirando do bezerro, mas eu acredito que tem um meio termo aí, pode ter. Agora, a margarina é uma fórmula que é praticamente a fórmula do plástico. Então a pessoa está comendo plástico. Ou vai ficar fazendo uso ou se relacionando com os alimentos que sim, são só embrulhos, totalmente artificiais. E aí é aquela coisa, né? Descascar muito mais e desembrulhar nada. Porque é tudo. Então, qual a alimentação? Qual é a ilusão que a pessoa está ali desenvolvendo com esses alimentos, com essa alimentação, acreditando que é saudável para o corpo dela? Pessoal da agricultura, qual que é a ilusão que eles estão tendo de destruir, devastar toda a natureza, todo o planeta para ganhar dinheiro? Só dinheiro, só visa o dinheiro. Mata a nascente, polui rios, polui o ar, tanto da agricultura como o pessoal das criações, né, que desenvolve a indústria rural criando bois. Então, destrói tudo por conta só do dinheiro. Quer dizer, o que é a base está sendo do dinheiro. Dinheiro não se come. Então, nessa lua minguante em peixes hoje, fazendo esse sextil com touro, com sol em touro, é interessante olhar para essa relação com esse mundo mundano que nós vivemos, inclusive do meu entendimento, porque quem rege touros é Vênus, que rege touro, e Vênus também rege Libra. Eu desenvolvo uma teoria, já tem muito tempo, desde que eu comecei a estudar astrologia, nessa encarnação, há muitos anos, porque eu estudei astrologia em outras, então que quem deveria reger o signo de touro é o planeta Terra. Entende? Então o regente do touro seria o próprio planeta Terra. E aí, é interessante nessa lua minguante, hoje em peixes, a pessoa minguar, desapegar, deixar ir essa relação falsa com o planeta Terra, essa relação falsa com o dinheiro, essa relação falsa com essa maneira que a agricultura desenvolve os alimentos no planeta, que o pessoal da criação de boi, de todos os tipos, que vira alimento para as pessoas. Eu sou vegetariano, então para as pessoas que fazem uso do consumo dos defuntos, da matança dos bichos, então desenvolver isso sem destruir tanto o planeta, já que a maioria não dá conta, então vamos de acordo com o processo de cada um, né? Mas nos mundos mais desenvolvidos não existe a alimentação, principalmente dos animais, e nem das plantas, e nem das plantas. Então, quando alguém faz uma crítica para mim, falando assim, você não mata os bichos, mas mata as plantas, é pertinente, está certo. Entende? Mas para os mundos superiores, nem nas plantas existe esse tipo de alimentação. Mas para nós aqui do planeta Terra, ainda nesse processo de crescer, de desenvolver, de evoluir, né, já dá para parar de comer carne, matar os bichos.
e ter uma relação com as plantas mais saudáveis. Agora, para a grande maioria, como não dá para desenvolver tudo isso sem destruir o planeta Terra, sem destruir os rios, sem destruir as nascentes, sem destruir os córregos, sem destruir as veredas, sem destruir os mares, os oceanos. Ó, Lua em peixes, peixes regido por Netuno, Netuno os mares, os oceanos. Percebe? E Netuno está em Áries. Então é um momento bom também de desenvolver a iniciativa, já que está em Áries, nesse sentido de enxergar a realidade da vida. Inclusive essa relação com a alma, com o espírito, com a espiritualidade, através desse enxergar a realidade da vida e do viver nesse mundo aqui do planeta Terra. Então entender que o dinheiro é uma ferramenta aqui entre nós. Entender qual a alimentação saudável, tanto para o nosso corpo quanto para o planeta. Entender qual a relação saudável nessa história com o álcool, né? De repente não precisa beber uma caixa de vinho, pode ser uma taça, 2, mas não ficar um alcoólatra, não virar um alcoólatra. Essa relação com os alucinógenos, com a cannabis, por exemplo, com os enteógenos. Como já falei aqui, tem gente que fica aí anotando no caderninho quando vai ser a sessão aqui e ali, as de graça, as que tem que pagar, para beber o enteógeno sempre. Na verdade, eles não bebem, eles tomam, são tomados. Né? A mesma coisa com o álcool, não bebe o álcool toma essas pessoas. Eles vão tomar álcool. E os alucinógenos a mesma coisa. Então hoje é um dia muito interessante da pessoa minguar todas as suas ilusões, seus devaneios, seus delírios, desapegar disso tudo. Entende? Deixar embora isso tudo, concluir esse entendimento que se faz mal para a vida dela e aproveitar esse sextil aqui com o Sol em Touro e começar a viver a realidade da vida e do planeta, a realidade do seu corpo, a realidade do dinheiro, a realidade de buscar essa relação com o dinheiro de forma honesta, não de forma falsa. Ali, ó, peixe do lado não saudável é a falsidade. Então tem gente que falsifica roupa, falsifica documento, falsifica dinheiro, falsifica comida, falsifica bebida, quer dizer, vive uma falsidade para conquistar esse tal desse dinheiro, que aqui no planeta Terra virou o Deus da grande maioria das pessoas encarnadas e de um bando ainda desencarnado que fica rondando por aqui. Então, hoje é um dia muito interessante de desapegar das ilusões, das falsidades, dos delírios, dos devaneios, tirar a névoa que embaça a vida e cair no real da realidade da vida desse planeta Terra em todos os sentidos. Beleza? Por enquanto, interessante, só para concluir, é muito bom prestar mais atenção nisso ainda, porque aquela oposição de Marte com Plutão, Marte fazendo quadratura com o Sol em Touro, Plutão fazendo quadratura com o Sol em Touro, que dá uma tal da quadratura T, que eles chamam, porque cai ali a ponta das quadraturas lá no Sol, quer dizer, no ego, e olha a necessidade de desenvolver esses valores reais da vida. E hoje e amanhã o bicho pega, até depois da manhã, por muitos dias ainda. Então, mais ainda interessante desenvolver a realidade, viver a realidade da vida. Percebe? Tem coisas mais interessantes aqui também. Se você quiser saber mais, procure algum astrólogo ou algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra para fazer o seu mapa, para você saber outras informações. Ou se quiser fazer o mapa comigo, nas descrições tem o número do Zap,
manda uma mensagem, entra em contato para a gente desenvolver uma comunicação e eu explicar como é que eu desenvolvo os meus atendimentos de astrologia pessoal, empresarial, orientação vocacional, astroterapia, sinastria, astrologia mundial e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através desse conhecimento milenar, lindo, maravilhoso e eterno que é a astrologia. Beleza? Então, mais uma vez, muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Valeu. Fique em paz. Até mais.